Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, para quem está começando a ver meus vídeos, meu nome é Tomás, eu sou psicólogo clínico dentro da área da fenomenologia existencial e também eu tenho um grupo de supervisão para outros psicólogos, também faço atendimentos individuais. Hoje eu trago para vocês uma reflexão mais profunda sobre o estado de ansiedade, os transtornos de ansiedade. Então, para chegar lá, primeiro temos que compreender o que é a ansiedade. A ansiedade ela se manifesta como sendo uma forma de sentir no corpo um estado de tensão. E esse estado de tensão ele se provoca por quê? Porque a nossa mente está sempre projetando um futuro imediato, tanto imediato como um futuro a meio termo e a longo prazo. Qual que é a questão? É que essa forma de projetar esse futuro, ela vem sendo criada na relação que a gente carrega em como a gente absorveu os nossos meios, desde os meios familiares, meios culturais e os meios sociais. Mas não só. Essa é uma parte de como a nossa mente vai criando essa projeção de futuro a partir das suas experiências e das crenças que a gente carrega. E dentro dessas experiências, o que acontece? Nós carregamos muitas emoções. Então, tudo que a gente carrega como memória tem uma conexão emocional. E aí começa a entrar a questão da ansiedade. Em que sentido? É que a gente vive numa sociedade que nos ensina a não darmos espaço para estarmos acolhendo e sentirmos as nossas emoções. Dessa maneira, a gente tem uma mente que está sempre fugindo de sentir as emoções e, ao mesmo tempo, temos uma sociedade que reforça esse movimento da mente. Mas o que acontece? As emoções elas estão lá. Mesmo nós não dando muito espaço para sentir essas emoções, elas estão em nós, elas têm um efeito no nosso corpo. Para a fenomenologia, só dar uma explicação, não dá para separar o que é mente do que é o corpo e do que são as emoções. É uma coisa só. A questão é que elas se manifestam de diferentes maneiras. E o nosso mundo ocidental, ele sobrevaloriza o lado racional, o lado mental. Dessa maneira, a gente não dá espaço para poder manifestar sensivelmente o que estou sentindo. Eu digo que nós, nessa sociedade ocidental, ao não termos esse lugar de aprender a estar com as emoções, somos uns analfabetos emocionais. Então, nós não damos o devido valor para poder perceber o que o meu corpo, o que meu ser como um todo está sentindo afetivamente, sentimentalmente, em cada momento. Dessa maneira, eu crio um movimento de automatização. Então, o ser humano está sempre se automatizando. Isso eu já falei em outros vídeos, o que se chama da atitude natural, que sempre damos significado a tudo, carregamos significados e a partir disso estamos projetando isso na nossa forma de perceber a realidade. Então, tendo isso em mente, tragam a questão de como o nosso ser, onde tem essa mente que está sempre projetando o que vai vir, se coloca de uma maneira muito racional no mundo. Dessa maneira, ela não dá espaço para sentir as emoções. Então, o que acontece? Quando eu estou sentindo uma ansiedade, o que o meu corpo está mostrando? Meu corpo se manifesta dizendo, estou muito tenso, eu estou carregando questões emocionais que eu não quero olhar. E elas se manifestam de que forma? Na projeção que colocamos para o futuro. Então, elas aparecem nesse lugar. Como trabalhar a ansiedade? É sempre dando espaço para poder identificar o que está te causando ansiedade. Então eu gosto muito de trazer a ideia de fazer uma lista. Traçar uma lista onde eu coloco tudo o que pode me estar causando ansiedade. E reconhecer que aquilo que aparece lá, ver qual que é a emoção ligada àquela situação. Muito do que a gente projeta para o futuro tem um grau de pessimismo, tem um grau de medo. Então, situações com medo que eu estou colocando. Mas por que a mente projeta isso? Bom, tem as crenças, tem as experiências, mas também elas estão sendo influenciadas pelo contexto emocional, pelo campo emocional que eu carrego em mim. Então, dando espaço, reconhecendo essas emoções que estão em mim, eu consigo dar lugar para que essas emoções não se mostrem na minha mente, que não manipulem ou não influenciem o que eu estou me projetando mentalmente para o futuro. Então, dando espaço para reconhecer os medos, os conflitos, as dores que aparecem na minha projeção de futuro, eu estou dando espaço para entrar em contato
com o meu campo emocional, afetivo, sentimental. Às vezes é até difícil acessar para esse campo, reconhecer as emoções, quando a pessoa está muito distante do seu campo emocional. Então, um primeiro passo é o quê? Identificar no corpo. Como o corpo está se sentindo. Então, quando eu faço essa lista, para cada ponto que eu vou colocando sobre o que causa ansiedade, ir vendo como cada um desses itens que eu coloquei afeta meu corpo. Essa é uma porta de entrada para ir identificando qual que é a emoção que está correlacionada com essa projeção de futuro. Dando esse espaço, reconhecendo essa emoção, naturalmente vai havendo um processo de deixar de acumular essas tensões emocionais. Claro que o ser humano ele já tem muitos anos desenvolvendo um automatismo. Então, ir quebrando esse automatismo, onde a mente evita sentir as emoções, leva um tempo. Então, é um exercício de muita consciência, de estar dando espaço para olhar essas questões que aparecem nessa projeção de futuro e que provocam a ansiedade. Então, de forma mais pontuada, resumida, a ansiedade ela se instaura, por quê? Porque eu carrego muitas emoções, só que a minha mente não permite que eu olhe para essas emoções, que eu acolha essas emoções, que eu sinta no meu ser como um todo, no presente, essas emoções. Então essas emoções elas vão acumulando tensões no corpo. E essa tensão, ela se manifesta na mente nessa projeção de futuro muito negativa. Nessa projeção de futuro com medos, com uma visão de situações muito difíceis, de projeção de ideias que vão trazer um sofrimento de alguma forma, situações que eu não vou dar conta de resolver. Então tudo isso é o que? É a manifestação de emoções que estão em mim e que eu não dou espaço para que elas se manifestem. Junto do quê? De uma mente que está sempre se automatizando e que está sempre provocando uma relação de continuidade com o seu passado. Então, a nossa mente ela está sempre se adestrando, vamos colocar assim. Só que ela vai se adestrando de maneira o quê? De uma influência dos ambientes. O que eu estou propondo aqui? Adestrar a mente de uma forma a que ela possa nos ajudar, em vez de nos causar situações de tensão e de ansiedade. E para isso o quê? Eu preciso perceber como vai se dando essa relação que eu carrego do meu passado. Então, eu falei que ia resumir e acabei trazendo mais contexto, mais conteúdo. Mas é assim, a fenomenologia ela abarca o ser humano olhando ele como um todo. Então é natural, quando eu começo a falar de um tema, passar para outras conexões do ser humano. Porque somos um ser que carregamos de forma unitária, de forma global, as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso lado racional da mente e, por sobretudo, esse estado de presença no agora, que é a consciência. Então, é por esse estado de consciência no agora que eu consigo ir adestrando a mente, que ela tem os seus impulsos, que ela tem a sua forma de se colocar em função para o corpo. Então, a mente tem essa relação de ser um órgão que está sempre projetando e retendo. Então, a mente, o que ela faz? Ela está sempre projetando possíveis situações de perigo. A mente ela se desenvolveu a partir da evolução do corpo para ajudar com que conseguíssemos sobreviver aos ambientes difíceis. Então a mente ela tem uma função prática de estar projetando e prevendo possíveis problemas. A questão é que se a gente não olhar não der espaço para que as emoções possam fluir em nós e possamos acolhê-las, chega um momento que essas emoções se acumulam, criam tensão, e aí a projeção dessa mente, que num primeiro momento é muito funcional, então ela ajuda a que consigamos lidar com as situações do nosso dia a dia, ela começa a ter uma influência de tensões emocionais que estão em nós. Então, esse trabalho que eu estou falando aqui, dá para ser feito você com você mesmo, olhando para si mesmo. É um trabalho que também eu levo para os psicólogos, terapeutas que vêm pedir conselhos em como lidar com os seus pacientes, com os seus clientes. E basicamente é isso, é reconhecer
o que a mente está projetando. O que a mente está colocando de ideias para um futuro que provocam esse mal-estar, essa tensão do corpo. Mas com qual intenção? Uma vez que você vai identificando, você consegue se conectar com as emoções que são projetadas para esse futuro. Como eu falei, muitos de nós estamos muito analfabetos sobre o que é sentir essas emoções. Então, um primeiro passo antes de identificar essas emoções é conseguir observar como essas emoções se manifestam no corpo. Então, antes de dizer estou sentindo raiva, como esse ponto que eu coloquei aqui, que causa ansiedade, se manifesta no corpo. E aí pode vir uma tensão nos ombros, pode vir muita dor aqui no pescoço, porque cada emoção também tem uma manifestação específica no corpo. Qual que é a questão aqui? Eu nem preciso identificar ou reconhecer como cada emoção se manifesta no corpo. Eu só preciso ajudar com que a pessoa reconheça o que ela está sentindo no seu corpo. Porque a partir daí, ela vai também dar espaço para que essa emoção possa ser acolhida, possa ser recebida. Recebendo em que momento? No presente. Trazer essa emoção para a consciência. E através dessa conscientização dessa emoção, que essa emoção vai ter espaço para se transformar. Então, como assim? Você dá um lugar para ela, no presente, no agora, para que ela se mostre. E ela é acolhida pela consciência, por esse estado de presença no agora. Porque essa emoção não tem a ver com o presente, com o agora. Essa emoção tem a ver com alguma experiência que aconteceu no passado. Dando esse espaço, o que eu estou acolhendo? Estou acolhendo uma situação que eu vivi de muita dor, de muito sofrimento, da minha história de vida. E reparem só, nem estou falando da memória que essa situação possa estar contida em mim. Porque a memória tem a ver muito mais com o campo racional. Mas toda memória carrega uma emoção. O que eu estou dando espaço é para ir diretamente para a emoção. Porque na emoção, nesse lugar onde eu vou deixar que a emoção flua no presente, flua nesse estado de consciência do agora, que essa emoção vai ter essa possibilidade de se reintegrar no meu ser como um todo. Ao fazer isso, existe essa transformação da cura terapêutica. Então, a cura terapêutica se dá em que sentido? É uma autocura, onde a pessoa entra em contato com as suas próprias emoções no presente da sessão. Mas para que isso aconteça, é necessário que a pessoa se sinta confiante na relação terapêutica. É necessário que a pessoa sinta que ela é capaz de expressar o seu ser mais íntimo, a sua parte mais sensível, mais delicada, onde o terapeuta vai poder acolher isso e não julgar. Então, a relação terapêutica é fundamental para que esse processo possa acontecer. E daí que, numa clínica, num acompanhamento terapêutico, o fundamental é criar esse espaço de acolhimento e de não julgamento. E isso não é fácil. Nós, seres humanos, estamos sempre julgando. O julgamento faz parte da nossa atitude natural com a vida. E quando eu falo julgamento, não é apenas olhar de uma forma negativa. Às vezes eu julgo de forma positiva. E o que está por trás desse julgamento? É que eu estou fugindo, eu não estou olhando aquilo que está se mostrando a partir dele mesmo. Quando eu faço isso, eu estou me afastando daquilo que mais importa no momento da sessão. Então o julgamento também vem a partir de um conhecimento teórico. Às vezes eu acho que sei o que está acontecendo com a pessoa porque no livro fala ou por uma experiência minha própria. Isso tem um valor, mas no momento da sessão isso tem que ser deixado de lado. Para quê? Para que a pessoa possa sentir que o que ela traz, o que ela diz é o mais importante. E realmente é, porque o que ela está expressando, o que ela está vivendo é aquilo que ela está sentindo de mais forte, de mais significativo para si. Então, dito isso, o que interessa então é dar esse espaço relacional onde a pessoa possa se sentir encorajada devido a estar acompanhada por alguém, por um ser humano que não está julgando, mas que está dando esse espaço de acompanhar de outro ser humano, esse espaço da relação, para que a pessoa possa se sentir acolhida e amparada para poder dar esses passos em olhar para suas emoções, em acessar essas emoções.
Muitas dessas emoções, elas vêm de fases muito precoces da vida. Vem da infância, vem da adolescência, e são fases onde a pessoa se sente muito vulnerável, onde a criança ela se sente em muito perigo, porque ela precisa de um acolhimento. Só que nós, como adultos, não precisamos desse acolhimento todo. Já reconhecemos que somos capazes de lidar com as situações que se apresentam. Porém, ainda temos questões que estão presas a essas situações do passado. E essas questões vão definindo como a gente se relaciona com o mundo. Vão definindo também a nossa personalidade. Mas elas apenas definem a nossa personalidade porque se mantém nesse lugar de prisão, onde a mente não consegue acessar, não quer acessar essas emoções que causam sofrimento. Então, o que acontece no processo terapêutico? A gente dá espaço para que essas emoções possam ser trazidas para a consciência. Trazendo elas para a consciência, o corpo, a mente e o nosso estado de presença no agora sentem essa emoção. E assim, essa emoção ela vai se reintegrando no ser como um todo. E esse processo de reintegração do ser como um todo se denomina como uma ressignificação, a transformação terapêutica, a cura terapêutica. E se a gente faz essa relação com o estado de ansiedade, então é acessar essas emoções que provocam essa projeção de futuro negativa, e assim, acessando essas emoções, essas projeções já não têm esse tipo de conteúdo afetivo, emocional, e a pessoa, por consequência, já não se sente tão angustiada, tão em sofrimento de ansiedade e em tanta tensão. Ela vai ficar mais relaxada, ela vai ficar mais tranquila e ela vai conseguir estar mais presente no agora, projetando o futuro em relação àquilo que ela quer e não sobre questões que têm a ver com o passado. Então isso é ganhar consciência de si. E esse processo pode levar um tempo. Não é com uma ou duas vezes que a pessoa vai conseguir desenrolar essa forma de estar no mundo que vem de muitos anos. Então esse processo pode levar um tempo, pode ter altos e baixos, onde a pessoa às vezes se sente muito mais leve, em outros momentos ela acessa questões, emoções mais pesadas, mais dolorosas, e ela pode sair de uma sessão se sentindo muito desconfortável mesmo. Mas esse é o processo de acolher essas emoções que estão alojadas em si há muito tempo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dê like, isso ajuda muito o canal para que ele tenha uma relevância, para que chegue a mais pessoas. E, bom, quem conhecer alguém que goste de fenomenologia, de existencialismo, recomende o canal. Eu trago aqui um conteúdo bem legal para vocês, tá bem? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!